Olá pessoal, professor Rafael aqui. Agora vamos para mais um dos casos do código de controle, que é o caso quando a gente tiver um controle em cascata. O que a gente tem aqui tem um controlador interno, controlador 1, e um controlador externo que vai ser nosso controlador 2. Certo? Percebam que aqui agora a gente vai ter dois amostradores, tá? Um amostrador da malha interna e um amostrador da malha externa. Lembro que quando a gente projeta com os controladores para controle em cascata, a gente sempre faz a malha interna 10 vezes mais rápida que a malha externa. Tá? Bom, aqui, consequentemente, devido a essa grande diferença de tempo que a gente tem, a gente vai ter diferentes TS para cada uma dessas malhas também, ou seja, diferentes períodos de amostragem. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, o tempo de 5% de malha fechada para o controlador 2 era de 0,6. Então significa que o período de amostragem do controlador 2 é 0,03. E do controlador interno, ele vai ser 10 vezes mais rápido, então significa que ele é 0,0,6 o tempo de malha fechada, e o período de amostragem do controlador 1 vai ser 0,003, tá ok? Então é importante a gente ver isso. Por quê? Quando a gente for construir o nosso código, o que vai acontecer é que, como a gente tem período de amostragem diferentes, a gente vai ter cada um desses aqui rodando dentro de um for diferente, tá? Bom, só vendo aqui, essas são nossas duas leis de controle de cada um dos nossos controladores, e vamos lá para ver como que a gente vai estar construindo esse código. Vamos ver o que a gente tem de variável que a gente vai precisar estar inicializando. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A equação do controlador 2 vai ter o 2 de k na menos 1, o controlador 1, o 1 de k na menos 1, e os dois erros também que a gente vai ter, que a gente vai estar precisando inicializar. Tá? Isso aqui a gente já vai ver depois como a gente vai inicializar os valores deles. Lembra que, bom, a gente sabe que a gente vai ter, então, dois for, tá? Um deles vai estar aqui, que a gente vai ver logo logo, e o outro vai estar dentro dessa malha aqui. Tá? Depois a gente vê como que a gente vai estar construindo. Então vamos lá, começar lá de dentro da malha mais interna que a gente tem, então do 1, lá perto do sustentador de ordem 0. Então a gente vai começar com a equação do controlador 1. Então vamos pegar ela aqui, vamos colocar ela aqui dentro do nosso for. Certo? Bom, como a gente não tem a soma de nenhuma outra equação, o que a gente vai ter é que isso daqui a gente vai enviar o 1 calculado, certo? Então isso daqui vai ser o 1 de k. Bom, o que a gente precisa para calcular o 1 de k? O erro de 1. Os passados a gente vai estar inicializando lá fora, então a gente precisa do E1. Que ele vai ser o quê? Vai ser... Agora prestem atenção, nesse caso aqui, o que a gente vai precisar? Quem que vai ser a referência do controlador interno? Vai ser a ação de controle do controlador externo, certo? Então o que a gente vai precisar é esse valor aqui, o 2 de z, que a gente vai estar utilizando. Por enquanto, o que eu vou fazer vou chamar isso de uma variável, vou chamar de RI, que vai ser a nossa variável interna, menos a medição do meu y1, certo? Então, y de k. Bom, o que eu vou precisar então? Eu preciso basicamente agora então medir y1 e eu vou precisar ver como que eu vou estar obtendo esse RI1. Esse RI ele vai estar sendo calculado pelo outro controlador. Então vamos ver como que a gente vai construir lá e depois a gente vê como que vai ser modificado esse valor aqui dentro. Mas por enquanto você vai precisar do quê? Eu vou ter que ler ainda aqui o valor de y1 de k. Ok? Bom, qual que é o valor maior que a gente tem aqui? Negativo é menos 1, então significa que isso aqui vai ser de k igual a 2, de 1 em 1, só que atenção, agora a gente não vai mais até o tempo final. Porque percebam que uma vez que roda essa malha externa, certo? Como essa malha interna é 10 vezes mais rápido, para cada vez que roda essa malha aqui, teoricamente essa aqui vai ter que rodar pelo menos 10 vezes para dar o tempo da malha externa. Porque lembra que quando a gente está tratando do controlador for, desses laços de repetição, isso daqui se repete a cada TS, certo? Então isso daqui vai repetir a cada TS, a cada 0,03 segundos. Só que lembra que a malha interna é 0,03. Então significa que em uma vez que aconteceu o controle da malha externa, vai ter que ter acontecido 10 vezes o controle da malha interna. Tá? Então isso a gente sempre tem que estar tomando cuidado, por isso que um for vai ficar dentro do outro. Tá? E que valor a gente precisa colocar aqui?
Significa então que, dado um TS aqui dentro dessa malha aqui vai ter que acontecer 10 vezes. Tá? Se ela vai ter que acontecer 10 vezes, significa que a gente vai ter que ir de 2 a 11. Tá? De 2 a 11 a gente vai precisar estar acontecendo. Porque dessa forma aqui, quando acontecer uma vez a repetição de for, aqui fora vai estar acontecendo, aqui o for interno vai estar acontecendo 10 vezes, que é o que é para fechar o tempo dos períodos de amostragem. Mas tomem cuidado, caso a gente não tenha períodos de amostragens perfeitos, como a gente está tendo aqui, onde que o período de amostragem da malha interna também é 10 vezes menor que da malha externa. O que a gente deve ver o número de repetições vai estar relacionado com a relação do TS do controlador da malha externa com o TS do controlador da malha interna. Então isso vai ser o quê? É a razão entre os dois tempos, para a gente verificar quantas vezes a gente vai estar precisando executar o for da malha interna. Tá? Tipicamente, se a gente estiver fazendo o projeto e definir os tempos de forma correta, a gente sempre vai ter isso daqui de 2 a 11. Porém, em outras situações, a gente poderia precisar, por exemplo, estar rodando a malha interna 12, 13 ou 14 vezes para atingir o tempo de amostragem do controlador externo. Tá? Então, isso pode não necessariamente é fixo o valor de 11, tá? Então, pode acontecer em casos que a gente precisa executar mais ou em casos que a gente vai ter que executar menos, como 6 ou 7. Tá? Então, sempre deve ser verificado a relação entre o TS da malha interna com o TS da malha externa, a razão entre eles para determinar o número de vezes que a gente vai precisar estar executando. Bom, vamos continuar aqui. A gente vai resolver isso daqui. Então, ele vai ler o Y1, calcular o erro, calculação de controle e enviar para o controlador. Mas está faltando ainda esse valor aqui. Certo que esse valor aqui vem lá do nosso controlador externo. Então, vamos aqui. Como que a gente vai calcular esse valor aqui? Esse cálculo desse valor aqui, como controlador externo, ele está no TS2. Por isso que ele vai ficar fora da estrutura do for da malha interna. Ele vai estar sendo calculado aqui fora. Então, ele vai ter aqui, então a gente vai ter aqui o nosso controlador 2. Ok? Então, aqui, o que a gente vai precisar para ele de novo vai ser calcular o erro de agora, o erro atual. Qual vai ser o erro atual desse controlador aqui? É o E2 de K, é R menos Y2. Então, eu vou ter R de K menos Y2 de K. Bom, para eu poder fazer isso, eu vou ter que ler o R de K e o Y2 de K. Bom, qual que é o menor valor que a gente tem aqui nessas equações que a gente está fazendo? Menos 1, certo? Então aqui nosso for também vai começar de K igual a 2, de 1 em 1, e aqui sim até o tempo final. Bom, a gente tem um pequeno probleminha aqui. Percebam que os nossos dois for estão com o mesmo iterador, K e K, e a gente não pode estar acontecendo isso. Cada um deles vai ter que ter uma das variáveis. Então a gente vai trocar um deles. Por exemplo, eu vou trocar o da malha interna, vou dizer que a gente vai estar de n, então aqui as variáveis vão estar todas escritas em função de n não mais k. Tá ok? Vamos lá. Pronto, então agora isso vai ser um for de n igual a 2 até 11. Então, beleza. N, todos os valores igual a n, e tá tudo certo. E aqui fora vai ser o for em função de k. Perfeito. Bom, aqui a gente precisa passar essa variável ainda. Percebam que durante o período da execução das 10 vezes da malha interna, esse valor aqui não vai mudar. Ele vai permanecer sempre o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vai dizer que o RI, que é a referência para a malha interna, ele vai ser igual a U2 de K. Tá? Dessa forma, a gente vai ter que, uma vez que a gente calcula a ação de controlador externo, ele passa como referência esse valor. Durante as 10 execuções da malha interna, nesse caso aqui, esse valor fica fixo. Ele só vai ser modificado na próxima vez que o controlador da malha externa for executado. Tá? Então, quando a gente terminar, se for executar de novo, eu vou estar calculando um novo valor e vou passar uma nova referência. Durante esse período aqui, esse valor vai permanecer fixo. Tá? Então, dessa forma, a gente resolve o problema lá da referência da malha interna. Tá? Bom,
Porém, existe mais uma coisa ainda antes da gente fazer a inicialização. Tá? Percebam que, quando a gente for executar isso daqui, a primeira vez, beleza. Vou entrar na primeira vez aqui, n igual a 2, o y de 2, calcular o erro, com a referência que eu calculei ali, certo? Com a referência interna. O 2 vai ser calculado, o E1 vou usar o que eu acabei de calcular, daí entra aqui. O E1 de 1. Beleza, esse vai ser um deles que a gente vai inicializar lá fora. Quando k for igual a 2, perfeito. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar rodando e tudo vai funcionar certo. Mas, depois que executou uma vez, quando a gente for executar outras vezes aqui dentro, depois que a gente já estiver nesse laço de repetição, percebam que a gente vai precisar estar fazendo uma atualização de variáveis para o E1 e para o U1. Por quê? Uma vez que eu executei aqui, eu calculei até 11, certo? Então, quando eu cheguei em 11, significa que aqui, esse fora aqui só vai executar até 11, então o máximo do valor de n vai ser igual a 11. Quando chegar em 11, quando eu for executar de novo, o n igual a 2, vai ser igual a 2, vai calcular o 2 de novo, vai calcular o 3 de novo, só que eu preciso atualizar da última vez que esse for executou, qual que foi o valor do E1 e do U1. Qual foi o último U e qual foi o último erro que eu cometi no passo anterior do laço da malha externa. Para me fazer isso, eu vou precisar fazer o seguinte, eu preciso que o E1 de 1 seja igual ao E1, como esse for vai até 11 de 11, certo? E eu vou precisar também que o 1 de 1 seja igual ao U1 de 11, certo? Para que é isso? Quando a gente executou uma vez, certo? Calculei todos os valores, saí dessa malha aqui, vou repetir de novo. Vou ler R, vou ler Y2, calcular, calculação de controle, calcular a referência para a malha interna e vou entrar aqui de novo. Quando eu entrei para calcular aqui de novo, eu preciso que esse valor aqui que eu vou estar calculando seja o último erro que aconteceu no passo anterior. Qual que foi o último erro do passo anterior? É o erro de 11 e não o erro de 1. Só que eu não consigo fazer isso, colocar aqui o erro de 11. Eu preciso então fazer com que eu atualize essa variável e faça uma inicialização novamente do E1 e do 1, com os últimos valores calculados. Tá? Então, dessa forma aqui, esse caso aqui, a gente, com malha interna, quando a gente tiver, a gente vai precisar estar fazendo essa atualização dos últimos valores dos erros e dos passados que vão estar aparecendo dentro dessa malha aqui. Ok? Para a gente poder estar garantindo que ela vai continuar funcionando do jeito correto, quando for executada novamente. Agora vamos voltar lá. Está faltando ainda a gente fazer nossas inicializações. Bom, a gente viu que K vai começar em 2 e N vai começar em 2. Então significa que todos esses aqui vão ser todos os de 1, certo? Então vamos lá. Isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser de 1. Bom, nesse caso aqui a gente não tem controlador feed-forward, não tem mais nada. É simplesmente direto a ação do nosso controlador 1, vai direto para o processo. Então significa que o 1 de 1 vai ser igual ao manual. Então, esse daqui vai ser igual ao manual. Bom, os erros, como a gente deseja que nada vai acontecer, os erros são igual a 0. E aqui vai ter a diferença que a gente vai ter na inicialização do U2, que é esse sinal aqui. Bom, vamos lá, percebam que a gente colocou que o E1 de 1, esse sinal aqui, é igual a 0, que é essa variável aqui, certo? Bom, eu quero que esse sinal continue sendo 0. Se eu quero que esse sinal continue sendo 0, que valor eu preciso estar colocando aqui em U2 de 1 para que a subtração disso com isso continue dando 0? Eu vou precisar que o U2 de 1 seja igual a Y1. Se o 2 de 1 for igual a Y1, significa que essa conta vai se manter igual a 0. Então o que eu vou fazer é, eu vou ler o valor de Y1 e o meu sinal de U2 de 1 ele vai ser igual a Y1, que é esse valor lido. Se isso acontecer, significa que eu estou impondo o que eu estou fazendo. Estou fazendo com que a referência para a malha interna, no primeiro instante, seja igual ao valor medido da saída. Se isso daqui for verdade, continuar, o erro vai dar igual a 0. Se o erro for igual a 0, o meu controlador vai continuar calculando o mesmo valor, que é o meu U manual. Certo? E dessa forma, isso daqui não vai estar modificando os valores e meu sistema de controle vai continuar funcionando
dessa mesma forma. Bom, dessa forma que a gente termina todo o código. Esse é o código completo do sistema com cascata, certo? E bom, isso daqui a gente não precisa. E assim ficaria o nosso código final em cascata para esse diagrama de blocos. Tá? Com isso, pessoal, a gente vai ter visto basicamente os 3 casos, onde a gente tem uma estrutura simples de controle, sem filtro, sem nada. A gente aprendeu como que a gente utiliza e faz com filtro de referência, depois com controlador feedforward e controle em cascata. E os códigos sempre vão estar aparecendo. Vai ser uma mescla entre esses 3 tipos ou a junção desses 3 tipos. Ok? Então, pessoal, era isso. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.